Fala, Gabeira! Olá, esse é o último podcast antes das eleições, caso elas terminem no primeiro turno. Antes de dar o balanço do que foi o trabalho durante as eleições, eu queria falar um pouco sobre o que aconteceu essa semana. Essa semana subiu ao governo, vai subir ao governo na Itália, a extrema-direita. É interessante comparar a extrema-direita italiana com a extrema-direita brasileira. Enquanto uma está chegando ao governo, a outra está se despedindo do governo. Giorgia Meloni entra, Jair Bolsonaro sai. Evidentemente que não é a chegada do fascismo no poder na Itália, porque a Constituição de 1948 continua vigorando. Mas é, evidentemente, uma política de direita que vai ser desenvolvida, cujo objetivo principal, mas principal mesmo, é combater a imigração. É uma espécie de combustível da extrema-direita na Europa, o fluxo migratório. A extrema-direita brasileira, essa que sai agora com Jair Bolsonaro, não tem essas mesmas características porque aqui não há esse problema de imigração. Não é sentido como um problema, como uma ameaça ao emprego dos brasileiros, como uma ameaça ao modo de cultura dos brasileiros, como é sentido na Europa. Mas a extrema-direita brasileira que sai, ela tem características muito especiais. Ela é muito mais parecida com o fascismo do Mussolini no seu culto à masculinidade. E esse culto à masculinidade, essa adoração das armas, esse desprezo pelas mulheres, acabou marcando muito o destino e a sorte mesmo dessa extrema-direita aqui no Brasil. Tanto que nós temos, no Brasil, a maioria do eleitorado é composto de mulheres. E quando você observa as pesquisas, o recorte das pesquisas, a opção pelos candidatos por sexo, né? Quer dizer, mulheres e homens. Entre as mulheres, o Bolsonaro tem metade dos votos do Lula. Sinal de que é um caso até sociológico, como um candidato tem tanto pouco voto entre as mulheres, apesar de ter uma votação extensa no Brasil. É o fato de que essa foi a escolha principal do bolsonarismo, uma escolha bastante retrógrada. Eu digo retrógrada nesse ponto das mulheres porque até a extrema-direita europeia ela tem uma visão diferente sobre as mulheres. Tanto que a líder da extrema-direita italiana é Giorgia Meloni. A líder da extrema-direita francesa é a Marine Le Pen. Quer dizer, duas mulheres lideram a extrema-direita na Europa, enquanto a extrema-direita brasileira hostiliza as mulheres. É realmente fantástico. E esse foi um dos fatores, evidentemente, da derrota do Bolsonaro. Um dos fatores, evidentemente, houve outros, como eu mencionei, comportamento na pandemia, enfim, uma série de coisas que o desprezo pela população mais pobre, que ele tenta recuperar com o auxílio emergencial e não consegue. Mas é interessante nós observarmos que a extrema-direita é uma força e, assim como na Itália, ela se alimenta não só da imigração. Existe um aspecto parecido com o Brasil, no meu entender. É que lá também houve uma certa decadência do processo democrático. Essa decadência foi muito acentuada pela Operação Mãos Limpas. E aqui no Brasil, essa decadência foi muito acentuada também pela Operação Lava Jato. Então, se nós observarmos bem o que move uma extrema-direita, nós veremos que, de um lado, externamente, né, essa decadência da democracia, esse descrédito na política, ajuda muito o oportunismo da extrema-direita. O segundo aspecto, que também é muito importante, eu vou passar rapidamente por ele, o segundo aspecto é um pouco o medo ao diferente. O Humberto Eco escreveu um livrinho pequeno chamado Migração e Intolerância. E nesse livrinho pequeno ele diz, com muita propriedade,
que os animais têm pavor do diferente, porque eles sentem o seu território ameaçado. As crianças também, no princípio, reagem, antes de serem educadas, evidentemente, reagem muito mal ao que é diferente. Então, ele acha uma coisa mais ou menos intrínseca à natureza humana, que tem que ser corrigida com educação desde o princípio. Se no Brasil você não tem o diferente, não é o imigrante que ameaça o emprego, o modo de vida da população, no Brasil o diferente, por exemplo, é uma orientação sexual, por exemplo. Então, o homossexual é diferente, então o governo Bolsonaro estigmatiza. As mulheres foram consideradas diferentes também, e o Bolsonaro estigmatiza. Os índios, na opinião do Bolsonaro, deveriam desaparecer na sociedade abrangente. A cultura deles, a religião, o território, tudo assegurado pela Constituição, no entender dele, devia desaparecer. Então, é uma tentativa de encontrar o diferente, combater o diferente, esse instinto humano que precisa ser superado, que a extrema-direita utiliza com muita propriedade. Eu queria agora, já que ainda vamos falar muito de extrema-direita, porque a minha tese é de que nós estamos tendo uma outra chance no processo de redemocratização, uma chance de consertar a democracia brasileira, ou pelo menos melhorar a democracia brasileira. Então, eu sempre digo que um dos grandes problemas dos generais é acharem que as batalhas são sempre parecidas. Eu acho que a democracia brasileira vai começar uma nova fase, e se nós não entendermos a necessidade de mudanças nessa fase da democracia, nós podemos, de novo, cair nas mãos da extrema-direita. O balanço que eu dou do trabalho que foi feito durante esse período é mais ou menos o balanço em torno do plano que eu realizei para mim mesmo, né? O primeiro plano é o seguinte: enfatizar, já que não existe programa, eles não discutem programa, tentar martelar algumas ideias força que precisam estar presentes em programa. Uma delas é o combate à fome, mas não um combate à fome que se resume à transferência de renda. Um combate à fome mais sofisticado, que é a transferência de renda, que é a formação de estoques reguladores, que é o estímulo à agricultura familiar, que é também, de uma certa maneira, uma melhoria da merenda escolar, que está sendo muito diminuída pelo governo Bolsonaro. Enfim, são vários fatores que compõem uma política contra a fome. Também falei que a política contra a fome, ela não depende só do governo e só de algumas empresas. Ela deve depender também da população. Quantos de nós não tem mais para comer do que precisa? Então, nós poderíamos muito bem também participar desse movimento, caso o governo saiba estimulá-lo. O segundo ponto que eu tenho enfatizado muito é o do meio ambiente. E dentro desse problema do meio ambiente, para não falar de um programa muito vasto, eu tenho enfatizado a questão do bioma mais importante do Brasil, que é a Amazônia. A necessidade de nós preservarmos a Amazônia e o potencial que essa preservação nos traz do ponto de vista econômico também. Ele pode trazer, de um lado, dinheiro porque nós sequestramos o carbono na floresta. De um lado, investimentos, porque as pesquisas sobre o potencial da floresta podem render muita possibilidade econômica para o Brasil. Então, a Amazônia também é um ponto, e dentro desse ponto, evidentemente, o combate ao desmatamento, uma meta de desmatamento zero. A outra questão que eu trouxe e achei que era importante enfatizar ao longo de todo esse período é a necessidade de nós rompermos essa brecha de acesso digital. A necessidade de trazer o digital para as crianças mais pobres, para que elas possam desfrutar desse potencial de ensinamento, sobretudo depois da pandemia, que arruinou o ensino no Brasil, né? E também a possibilidade que o digital traz para as famílias mais pobres, a possibilidade de ampliar as suas rendas. Esse foi um dos temas que eu
toquei também durante a campanha e acho que foi uma tentativa de tentar, de alguma forma, colocar na roda ideias que nem sempre foram discutidas, nem sempre foram levadas muito a sério, mas esse era o meu papel. O segundo ponto do meu programa para as eleições foi enfatizar a necessidade de nós escolhermos bem um deputado e um senador. É a tese de que sem um bom Congresso, nenhum presidente da República pode transformar o Brasil. E o Congresso tem sido um obstáculo a essa transformação. Na verdade, ele hoje é um dos pontos principais da nossa crise, do ponto de vista do dinheiro mesmo, do orçamento. Eles têm um orçamento secreto e o orçamento secreto é feito, desenvolvido de uma maneira que nós não controlamos e quando você observa, está faltando dinheiro para tudo. Faltando dinheiro para a farmácia popular, faltando dinheiro para merenda escolar, faltando dinheiro para remédio contra o câncer. Por quê? Porque o orçamento está dominado por um grupo de picaretas que faz com que o dinheiro vá para suas áreas e para os seus projetos, sem levar em conta, digamos assim, o interesse nacional. Então, é muito importante eleger um deputado e um senador, porque essa eleição significa que você tem mais poder. Se você elege um deputado e acompanha esse deputado, você pode influenciar as suas posições, porque você pode manter contato com ele. Hoje é muito fácil, através da internet, se comunicar com um deputado e dizer o que você pensa para a assessoria dele, pelo menos, não é? Você pode também fazer denúncias, porque muitas vezes o indivíduo não consegue denunciar uma questão. Ele leva o deputado pode fazer requerimentos de informação, pode até chegar a criar uma CPI. Né? O outro aspecto também muito importante que você pode influenciar um Congresso brasileiro é sugerir projetos para o seu deputado. Eu mesmo já recebi sugestões como deputado que foram importantíssimas, né? Sugestões que realmente fortaleceram, enriqueceram o meu mandato. Né? Sugestões, por exemplo, como a garantir o coquetel gratuito para as pessoas que tinham AIDS. Aquilo na época significou a salvação da vida de muita gente. Então, o meu trabalho foi esse, de tentar enfatizar a importância de se votar bem no Congresso, a importância de não se fixar apenas na eleição presidencial, porque a ideia que nós temos é essa. Nós nos fixamos na eleição presidencial, votamos nas eleições parlamentares e na semana seguinte a maioria da população esquece em quem votou para o parlamento. Isso fortalece muito as deformações do próprio parlamento, essa ausência de acompanhamento por parte dos eleitores. Eu, nesse trabalho, né, de tentar enfatizar a importância do Congresso, eu trabalhei com artigos, trabalhei aqui no podcast, falando nisso, você já deve ter ouvido, possivelmente, e também, junto com o repórter Nilson Clava, fizemos uma série de 8 programas para o Globo News, exatamente enfatizando a necessidade de escolher bem os seus deputados. Eu acho que com isso, com essa ênfase em ideias-força de programa, esse trabalho no sentido de ressaltar a importância dos deputados, dos senadores, de votar bem deputado e senador, eu concluí um pouco o meu trabalho nessa campanha eleitoral. É claro, dentro das minhas limitações, e que não são poucas, mas dentro das minhas limitações, eu fiz um programa de atuação e hoje chego ao final da campanha achando que, de uma certa maneira, realizei esse trabalho. Se as ideias-força mencionadas vão influenciar o presidente eleito, aí é uma outra questão. Se o Congresso será bem escolhido, ou melhor escolhido que no passado, também é uma outra questão. Mas é uma fonte permanente de trabalho para mim. Eu estarei pronto para saber se o presidente da República, um novo presidente da República, vai tentar preservar a Amazônia, combater a fome, combater a brecha do acesso digital. Esses temas eu vou continuar falando e lutando para isso. E também vou fazer um acompanhamento do Congresso,
vou ao Congresso, um novo Congresso eleito, eu vou tentar apresentá-lo e vou dar algumas dicas de como influenciar o Congresso. Quais são as bancadas que foram formadas, quais são os pontos mais sensíveis, a quem escrever quando tivermos um problema determinado, porque isso às vezes é muito importante, né? Não é o deputado da sua região, mas às vezes ele é sensível ao tema que você tem nas suas mãos. Então, ao invés de escrever para um deputado da sua região, você pode escrever para aquele deputado que é especialmente sensível ao tema e ele pode dar consequência à sua preocupação. Bom, é isso que aconteceu. Não vou pedir para votar em mim, porque eu não sou candidato e nunca mais serei candidato, mas estarei aqui sempre colaborando, sempre trabalhando com as eleições e tentando fazer com que as ideias desenvolvidas agora sejam realmente aplicadas no futuro. Essa é a minha tarefa.